Boa tarde, boa tarde. Are we ready? Are we ready? Este vídeo vai ser baseado neste meme. Eu vou expor ela na internet. Esse meme é o quê? É o meme do eu vou expor ela na internet. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso rádio, onde a gente expõe hipócritas, xenofóbicos, todos tipos fóbicos na internet. Sejam muito bem-vindos aqui a essa playlist, que eu vou criar uma playlist só para expor esse povo. Não vai ter nomes nem nada. Também eles nunca vão ver esse vídeo, que eles não falam português. Sabem, eu vou desenhar enquanto eu bato aqui uma fofoca com vocês, entenderam? Podes aí sentar. Eu provavelmente não vou editar muito este vídeo, porque é assim, hoje é sexta-feira e eu tenho que postar este vídeo quando no sábado. Well, honey, fica difícil. Olha só, eu fiz até um roteiro para este vídeo. Vamos ver o que eu tenho que falar aqui. Pronto. Eu depois vejo, eu falei todos os pontos e hoje eu vou expor uma militante hipócrita. Como assim militante hipócrita? Você me pergunta. Primeiramente, este look aqui, gente, eu pareço o próprio palhaço, o próprio Joker, sabem? Pronto, pareço. E aí eu vou contar uma história sobre uma menina militante hipócrita. Porque eu dei-lhe esse nome pelas coisas que ela fazia. Sejam muito bem-vindos. A história de hoje é sobre a militante hipócrita, tá bom? Eu não vou estar a olhar muito para a câmera porque eu vou ter que pintar. Essa história é uma história sobre uma menina que estudou comigo e, gente, eu já estou quase a formar-me. Quase formado do ensino médio, falta-me só um exame e nós está feito, depois vai à universidade. Mas enfim, eu estudei com uma menina que o nome dela vai ser a militante hipócrita, mas como militante hipócrita é um nome muito longo, vamos de militante, tá bom? Eu vou chamar ela de militante. Essa tal de militante era uma menina que ela fez eu sofrer pacas. É meio pesado falar isso, mas ela era muito manipuladora, ela fez umas coisas muito horríveis, no caso que mexeram com o meu psicológico e hoje em dia eu estou a tentar ver se eu arranjo dinheiro para pagar uma terapia. Vamos do início. Tudo começou quando eu, linda, feita, gostosa, maravilhosa, entrei aqui. Eu cheguei na Alemanha em 2014 e em 2014 fiquei numa escola e em 2015 eu mudei para uma outra escola, para a 7ª série. Eu entrei lá de boas, quem sabe eu pulei a 8ª série, depois eu fui para a 9ª série e foi na 9ª série que tudo começou. 9º ano, tá bom? 9ª série, 9º ano é a mesma coisa, vou falar 9º ano, tá bom? Foi tudo, começou quando? Minha galera, tudo começou no 9º ano. Enfim, gente, eu tenho que rir para não chorar, tá bom? Foi mais ou menos no primeiro dia de aulas que eu entrei lá. Para quem não sabe, né, eu entrei depois no 9º ano e eu era novata. Eu não conhecia ninguém, né, mas, gente, eu vivi a minha vida inteira entrando em escolas diferentes e não conhecendo ninguém, pronto. Eu acho que é por isso que hoje em dia eu faço amizades muito rápido, entre aspas. Não é que eu vou fazer amizade com geral, mas eu consigo encontrar muito facilmente. Facilmente também não, mas eu costumo, me dar bem hoje em dia com muita gente. Mas não com todos, tá bom? Tem muita gente que também não me dou bem ainda. I don't know why, honey, don't ask me. Olha que chique ficou esse autógrafo. Estou aqui a praticar o meu autógrafo, ó. Então, estou a fazer um stop motion. Eu entrei, né, nessa classe e tinha a militante hipócrita que... Eu já vou explicar porque é que ela é militante hipócrita. Eu vou explicar agora, tá bom? Que vai ser difícil. Pronto, essa era uma menina, ela é muito militante. Ela milita sobre os direitos do feminismo. Sabem, direitos iguais entre homem e mulher na nossa escola porque a gente tem muito mais... aí, hétero, top e macho alfa, todos estes tipos de alfas, machos, estão a ver, tem na nossa escola não, no meu ano, no 13º ano, que é agora, que faziam altas piadas machistas de fato, eu ficava Ok, não é preciso fazer esse tipo de piadas, galera, tá bom? Vamos parar. tá bom? Falava a criança imatura fazendo este tipo de piada. Aí ela ia lá e militava em cima falando: Vocês não podem fazer esse tipo de piada com mulher, não sei o quê. E ela militava em cima, ia para cima da pessoa e tal. Só que, vou-vos falar a verdade, ela mesma estava a cagar para toda a gente. Ela só queria saber de si mesma, muito egoísta. E as outras mulheres, ela tratava muito mal. Ela basicamente era muito escrota com toda a gente, essa tal de militante hipócrita. E por isso que eu chamo ela militante hipócrita. Ela lutava pelos direitos, lutava pela militância dos direitos das mulheres, só que ela mesma não respeitava as mulheres da escola. Assim, a hipocrisia, entendeste? Attention seeker, attention seeker, galera. Pronto, a Lily invadiu-me. Deixa eu te ver. Não. Pronto, ela basicamente, por isso que eu chamo ela militante hipócrita, que ela militava por coisas que ela nem sequer mesma fazia. Cheguei eu nessa classe e é assim, eles receberam bem nas primeiras semanas, só que ao longo que as semanas foram passando, o povo foi-me ignorando e deixando de lado, excluindo e basicamente isso é um tipo de bullying, para quem não sabe, excluir. Eles começaram a excluir tudo, ninguém nunca queria trabalhar comigo, sabem, na hora de escolher para com quem trabalhar, ninguém nunca queria trabalhar comigo. Eu ficava porquê ninguém quer trabalhar comigo? Sou uma greve gostosa. Na verdade não, naquela época eu não tinha tanta
tanto narcisismo. E aí eu ficava muito mal, porque ninguém quer trabalhar comigo, gente. Porque eu sou assim tão chata. Não, galera, eu não sou chata, é o povo que é chato. Aparentemente, para que ninguém queria falar comigo, galera. Porque essa tal militante hipócrita tinha-se espalhado uns gossips, tinha espalhado umas fofocas sobre mim. Eu fiquei tipo... Beleza. Eu lembro-me bem de um dia que a gente estava na aula de alemão e eu gosto muito de atuação, gente. Eu gosto muito de teatro. Eu queria seguir muito teatro, mas aqui na Alemanha, gente, o teatro é... Gente, eu não quero seguir aqui na Alemanha o teatro, tá bom? E depois, nesse dia, a gente estava na aula de alemão e na aula de alemão aqui na Alemanha a gente costuma meio que ler peças de teatro. Pronto, galera, vou ter que falar um pouco mais baixo porque vão aqui o povo dormir. Naquela época, antes do Covid, normalmente aqui na aula de alemão, até em aulas de inglês, aulas de francês, coisas que a gente está a ler, eles gostam de pegar e juntar, tipo, dividir em grupos para os alunos irem lá e tipo, treinarem o teatro. É assim, eles meio que estão a forçar a parte criativa dos alunos, que eu gosto. Eu gostava muito dessas horas. E eu fiquei, meu Deus, a gente deve fazer uma coisa de teatro. Eu fiquei muito emocionada. Depois o professor chegou lá e dividiu. Falou, olha, vocês vão para lá e dividem em 3 grupos diferentes. E aí eu fiquei meio confusa, porque o professor não me tinha falado em qual grupo específico é que eu ia. Eu fiquei tipo, Honey, você acha que eu não faço parte dessa classe só porque eu sou estrangeira? É isso? Já começou lá a xenofobia. Eu vou expor alguns dos meus lindos, maravilhosos ensinadores, né? Eu vou chamá-los assim. Também vai vir, gente. Preparem-se, tá bom? Esse vídeo eu vou dedicar só para a militante hipócrita, tá bom? E não é piada, de fato. Eu estou a tentar ser séria. Eu tenho umas coisas que eu falo aqui ironicamente. Foi uma época que, vou-te falar, é melhor rir do que chorar para contar essa história. Dividi os 3 grupos, eu fiquei sem saber qual grupo, eu fiquei... já acabou Jéssica e eu. Sabem, gente, é muito... Isso mexeu muito com o psicológico, de sentir-se sozinha e, enfim. I still feel some side effects nowadays. Eu fui meio traumatizada nessa época, de verdade, pelas coisas que fizeram. Que eu não sabia o que estava a acontecer. Eu sentia-me muito... Eu não sabia o que eu estava a sentir, de fato, e o que eu estava a sentir era abandono, solidão. Isso faz muito mal para o ser humano, porque o ser humano foi feito para socializar. Eu estava sendo excluída de qualquer tipo de socialização. E o meu mal tinha amigos nessa época, só para vocês verem. E eu não sabia para onde ir. E eu falei, pronto, eu vou com aquele grupo lá, que eu vi um grupo e eu falei, vou para eles. E eu pus-me nesse grupo e eu estava lá de boas com um livrito e tal. E a militante vê-me e olha para mim. Sabem, com olhar assim, o que é que ela está a fazer aqui? Ela pergunta, o que está a fazer aqui? Eu vi para esse grupo. Ela olha para mim e falou, para esse grupo? Olha, ninguém te chamou para aqui, tu vai embora daqui, vai arranjar outro grupo que a gente não te quer aqui. Sabes? E eu fiquei tipo... Eu fiquei muito mal, mas é para estar nesse grupo. Ela falou, Não é estar para estar neste grupo, vaza daqui, vai arranjar outro grupo que a gente não quer trabalhar contigo. ela falou isso basicamente. Eu não sei quem era a gente. E aí eu fiquei tipo... Porque muita gente naquela época também não queria trabalhar comigo, porque eu tinha um acento muito forte em alemão. Hoje em dia eu falo alemão quase perfeitamente. Tem muita gente que nem nota às vezes que eu sou estrangeira. E essas palavras mexeram muito comigo. Ela acabou de mandar-me ir embora. Assim, se ela fosse hoje comigo... Honey, eu ia dar 3 chapadas, slaps na cara dela para ela aprender a respeitar o ser humano, tá bom? Se eu estou aqui, eu vou ficar aqui, honey. Mas naquela época eu era muito fechada, é que tipo, como eu não tinha amigos, eu também não tinha desenvolvido a minha personalidade hoje em dia, que eu sou muito grata que eu tenho esse tipo de personalidade. Eu sou tipo, quero fazer alguma coisa comigo, vem para cima. Não era muito barraqueira naquela época. Eu era muito mais para mim, porque eu não tinha amigos, não tinha ninguém. Estava sozinha nessa, estás a ver? E aí eu fiquei muito triste e eu fui meio que... Foi noutro grupo e aí eles meio que ignoraram e também não me deram nada para falar. Eles falaram, olha, tu vais segurar o póster. Eu segurei lá alguma coisa durante o teatro que fizemos depois. Eu fiquei muito triste. Porque eu não falei, a militante, ela era a popular da classe. Enquanto a gente estava, tipo, nos anos antes do ensino médio, a gente não conhecia quase ninguém. Eu só conhecia o povo da minha classe. E não conhecia o pessoal do mesmo ano que eu, não conhecia mais ninguém porque não via essas interações, eu não via esses momentos para se conhecer. Mas depois no ensino médio é que eu conheci muita gente bastante legal e eu sou muito grata a ter conhecido várias pessoas. E eu lembro de uma vez também que a gente estava... Foi para fora, porque estava calor, estava quentinho. A escola na parte de fora tem tipo banquinhos e mesas e a gente ia lá sentar e fazer trabalhos de grupo. E foi nessa época que eu conheci a Jenny. Sabem a Jenny que aparece nos meus vlogs? Pronto, eu conheci a Jenny. Ela foi o meu escape, galera. Foi com ela que eu comecei-me a soltar mais e comecei tipo a sentir que, uau, eu tenho amigos, o pessoal vai aceitar do jeito que eu sou, porque um ano antes, né, antes de eu estar nessa classe, nessa nono ano, eu estava no 7ª série e eu era muito eu, só que depois o pessoal começou a fazer muito comigo, a fazer piadas comigo e a falar de mim e eu comecei-me a fechar e nunca mais mostrei a minha personalidade. Comecei só-me a soltar de fato quando eu estava com a Jenny a fazer algumas coisas fora da escola, ou hoje em dia também eu nunca cheguei a mostrar muito a minha personalidade na escola.
por causa desses traumas que eu sofri. Mas eu mostro ela muito na internet e para os meus amigos e o povo gosta muito. Às vezes o povo acha que sou muito doida, mas... You know, honey, eu sou doida mesmo, hein? Entendeste? Enfim, não aconteceu nada esse dia. Eu só queria falar isso da Jenny, como é que conhecia a Jenny mesmo. Eu conhecia a Jenny nessa época. Mas eu também não era muito íntima com a Jenny, tipo, como eu sou hoje em dia. A gente era mais colega. A gente só começou a ser, tipo, muito, muito best friend anos depois. Um dia, a professora, a nossa diretora da escola, não, da sala de aula, fala assim: Samita, vem cá. Eu falei: galera. Deus chamaram-me. É que tipo, sempre que a diretora chama-te para falar sozinha, é que tu fizeste alguma merda. Eu falei: pronto, eu já fiz alguma merda, que eu não sei o que é. E depois ela chama o grupo da militante e as suas amigas, ela: venham cá também. Eu fiquei tipo: what the hell on earth is fucking happening? Eu fiquei muito confusa. O que é que está a acontecer? O que está a acontecer? E aí, imagina, a professora vai me falar assim: olha, eu sei que tu fizeste. Eu falei tipo: o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Não, juro-te, eu até hoje em dia não entendi o que é que eu fiz. Eles meio que encurralaram num canto. Eu estava tipo um canto, tipo assim, então. Eu estava aqui e a professora estava aqui e as meninas estavam aqui a cobrir. Elas vieram para cima de mim falando assim: Ah, a gente sabe o que tu fez, né? Tu achas que é bonito fazer isso? fiquei tipo: galera, mas fala o que eu fiz. Depois cheguei à militante hipócrita. Tu não sabes, é? Mas chamar-me de... Tu podes, né? Não, nessa época eu falei: como assim eu chamei-te de bicho? Falei: quando? Ela: Agora a definição sei. foi tipo, porque galera, vou-vos falar a verdade. Eu chamei ela de bicho, mas na minha mente, eu duvido que ela leia mentes, tá bom? Mas eu nunca cheguei a falar para ela diretamente. Eu nunca cheguei a falar isso para ela, gente. Eu não falei nunca para ela nada. Ela inventou isso de propósito, para eu me foder, basicamente. As outras amigas dela Estás com esse bonito, é que fala de educação, fala de respeito. depois começaram a jogar. Tu ainda fazes piadas de mau gosto, tu ainda chamas toda a gente isso, daquilo. E começaram a falar umas coisas que eu ficava tipo... Ok. Tipo, a exagerar. Eu exagerar muito. Que eu não, coisas que eu nunca fiz. Inventar coisas. E depois, uma coisa que a professora falou-me nessa época que eu fiquei tipo... Tá na merda. Falaram-me assim: olha, ou tu escreves uma carta desculpante, ou desculpas-te aqui agora, em frente da militante, ou eu chamo os teus pais para a escola. E nessa hora, gente, eu tinha muito medo que chamasse os meus pais, gente. Que sim, altos casos de família naquela época. Eu falei: não, ninguém pode chamar os meus pais aqui. E depois, imagina só, eu estava no canto e elas para cima de mim, eu fiquei tipo... essa pressão psicológica, não sei o que fazer. E depois eu comecei lá a chorar e elas nem deram bolas, falaram... agora tu choras, né? Tipo... Enfim. A professora falou: eu vou-te dar uma semana para pensares como te desculpares. Ou a gente chama os teus pais. Eu fiquei tipo, tá. Pronto, o que é que eu fiz? Eu escrevi um e-mail para ela desculpando-me. Eu não sei do quê. Eu até hoje em dia não me sei porque é que eu me desculpei. Eu devia ter deixado de chamar os pais, eu devia ter chateado, porque assim, eu não falei nada, eu não fiz nada, mas naquela época eu tinha muito medo, elas fizeram muita pressão psicológica em cima de mim e elas sabiam que eu não tinha amigos e era muito fácil que eu era muito vulnerável, era muito fácil de inventar alguma merda para me humilhar, basicamente. Eu fui humilhada, né, galera? You got it. E depois aconteceram tipo várias mini coisas parecidas a essas, mas já não foi mais chamada diretora, ficava mais entre os alunos. Eu lembro também na aula de ginástica, também me ignoravam, ninguém nunca queria fazer nada comigo na aula de educação física porque a militante espalhava coisas feias sobre mim. E depois que aconteceu isso, a gente ficou sabendo e começou-se a espalhar várias fofocas sobre mim. Enfim, e foi dessa época que tipo os tais amigos que eu tinha feito, por exemplo a Jenny, ou eu tinha outros amigos que eu fiz lá, começaram-se meio que a afastar de mim porque acreditavam esses rumores falsos, mas depois eles souberam que eram rumores falsos porque começaram a fazer a mesma coisa sobre eles. Enfim, honey. Eu também odiava, era quando eu tinha que apresentar um trabalho, os professores sempre no final pedem feedback dos alunos e aí a minha militante com suas amigas dar o pior feedback possível, porque muitos dos professores aqui na Alemanha baseiam a tua nota da tua apresentação no feedback que o povo dá. E aí tinha muita gente que dava feedback top e chegava a militante com as suas amigas e davam o pior feedback possível, tipo criticavam cada coisinha e eu recebia uma nota assim, meio nhé. Eu ficava tipo... Então eu queria chorar no banheiro e nunca mais voltar para aquela sala de aula. E aí depois ela olhava para mim assim com uma cara... galera, eu lembro muito bem. Porque, olha, para quem não sabe, foi nessa época mais ou menos que eu comecei a me interessar por linguagem corporal,
linguagem facial porque eu era muito tímida e eu era muito introvertida e eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa com a minha personalidade que, honey, eu não posso deixar-lhes mostrar que eu estou a sofrer. Eu estava a sofrer, mas não queria mostrar-lhes. E eu comecei a aprender posturas de confidência, como falar para soar confidência. Sabem, eu fui me informando sobre esses tipos de coisas na internet e eu fui meio que também aprendendo a ler linguagem corporal e linguagem facial. De fato, desde quando é que foi? 2017? Acho que foi 2017. Foi, 2014, 2015, 2016, 2017. Foi quando eu comecei a ver linguagem corporal e linguagem facial que eu comecei a aprender. Eu meio que vi aquelas... Eu não sabia muito bem ler naquela época. Não sou hoje nenhuma perita nem nada profissional, mas eu sei ler, assim, ler caras faciais que eu fico tipo... Não acredito que a pessoa... Olha, acredito que a pessoa odeia-me. Eu às vezes uso também para o meu favor, né? As minhas orelhas estão muito quentes, vocês me perdoam, eu vou ficar assim. Eu vou ter que falar um pouco mais porque a gente está a dormir aqui. Ela olhava muito com cara de nojo, com cara de debochada, com cara de desprezo para mim mesmo, assim, fazia umas caras assim. Era mais ou menos assim as caras que ela fazia. Se virou meme entre alguns amigos meus. Que vai piorar a história. Teve uma vez que na aula de educação física que ela também, tipo, ela fingia. E eu não sei como é que ela se atrevia. Ela meio do nada, eu estava a jogar vôlei, uma coisa assim. E ela não queria fazer vôlei comigo. Aí ela sempre ia contra a bola para a bola bater ou na cara dela. Fazia assim, vem bola. Para a bola vir e bater a algum lado. Sempre que eu atirava. Funcionou a tática dela. Funcionou, galera. E eu acho que a bola acertou na cabeça dela. Mas porque foi que ela foi contra a bola de propósito. Que assim... Honey, eu mandei do jeito certo, tu é que fizeste esse propósito. E aí ela começou a fazer mau drama, que eu partilho o cérebro. Ai, eu vou ter que ir para o hospital e vou ter que lhe pagar as dispensas do hospital. Ela sabia que eu era financeiramente, eu não sou rica, gente, nem nada. Eu sou até que financeiramente estou na merda. A internet nos permite mostrar que eu sou rica. Como é que eu vou pagar isto? Ela punha uma pressão psicológica super alta em mim, filha da mãe. E foi basicamente assim que eu passei. Foi no 9º ano que eu passei assim. Depois no 10º ano veio a Daniela, o amor de Daniela. Ela veio lá e meio que reduziu essa sofrência. E essa militante também não pegava muito no meu pé. Me pegava sim, mas não pegava. Ela sabe o que ela fazia? Ela contava a merda para a Daniela sobre mim. Para a Daniela parar de ser minha amiga. Mas a Daniela não gostava dela, a Daniela fingia que gostava dela, sabem? Que a militante fingia que gostava da Daniela e a Daniela fingia que gostava da militante. Eu sabia todas as fofocas. Depois foi aí que eu também comecei-me a soltar e a abrir muito, por isso agradeço muito a Daniela. Honey, if you're watching this, love you. Mais tarde, a gente dividiu-se de novo e depois a Daniela foi fazer outra coisa da vida. E no ensino médio eu já estava meio que a soltar mais, a ser mais eu e tais, no primeiro dia da aula. E no ensino médio tu não tens classe, tu tens tipo cursos. E eu tinha curso de geografia segunda-feira e eu cheguei a tempo, eu sentei-me, escolhi um lugar assim bem tal para sentar. Tinha umas pessoas ali, umas pessoas lá. Olha, estava boa, estava tipo uma mesa e estava sozinha. Enfim, galera, eu estava muito habituada a sentar sozinha porque, vocês acreditam, ninguém nunca quis sentar ao pé de mim. Só tipo teve algumas pessoas com o qual eu fiz amizade mais tarde, começaram a sentar ao pé de mim, mas eu basicamente passava a maioria do tempo no ensino médio sentada sozinha. Ninguém queria sentar ao meu lado, porque, I don't know, não perguntei porquê. Xenofóbico. E aí, às vezes, tipo, eu achava-se muito, isso doía, tipo uma facada no peito. Tinha a sala inteira para sentar. Ficava uma fila de mesas vazia e tinha eu sentada lá, porque ninguém queria sentar ao meu lado. E, gente, isso dói muito no coração, eu ficava muito triste sempre. Eu ia sempre muito embora, eu ficava tipo, por que o povo não quer sentar ao pé de mim, sabe? Eu ficava muito, muito triste, de facto, isso mexeu muito com a minha, assim, traumas. Eu desenvolvi muitos traumas. A militante hipócrita chegou e viu que não tinha onde sentar. Ou ela sentava numa mesa sozinha, ou ela sentava ao pé de uns meninos quaisquer, ou ela sentava ao pé do meu lado. O que é que ela fez? Ela chegou-se lá, olhou para mim e sentou-se. Depois quando ela se sentou, ela perguntou, posso ficar ao teu lado? Eu fiquei, ok, podes, mas tipo, por que não falaste antes? Tipo, ela teve que sentar, ela teve que marcar a sua área. Eu falei, e o que eu também achava muito, eu não gostava de sentar ao lado dela porque ela era uma chata, ela enchia o meu saco sempre, porque ela pensava que, assim, eu não sei de quando, onde, ela pensava que a gente era best friend. Só que depois tinha momentos que ela achava que ela me odiava. Eu ficava tipo, eu não gostava dela, era muito... Ela no meio da aula, assim, ela começava a mexer nas minhas coisas. Ela mexia no meu estojo, ela mexia no meu lápis, ela pegava as minhas coisas, assim, e eu ficava tipo, ela... Enfim, eu não falava nada, gente. Eu sou uma pessoa de coração bom, estão a ver? É só na mente que fica. Uma vez, eu não consegui, nesse semestre, eu não consegui comprar o livro de geografia. E eu tive que pedir sempre para a gente compartilhar o livro de geografia. E ela depois olhava uma cara para mim.
ai, sabes, assim ela olhava assim, ela fazia assim, os alemães fazem muito esse som, ela fazia assim, o tempo inteiro, ok, ela assim, tudo bem, e a gente compartilhava o livro, e eu ficava tipo, honey, tu roubas, não pegas minhas coisas dos meus tojos e eu não falo nada, tá bom? Cala o biquinho aí. Ela às vezes não deixava, ela tipo cobria e ela ficava, não tens teu livro? E eu ficava tipo, mexendo nas coisas tu podes. Eu tinha que pedir nos vizinhos para dar um livro. Às vezes ela falava uns comentários muito xenofóbicos, ela às vezes fazia piadas sobre estrangeiros na sala de aula e toda a gente, por aqui na Alemanha é muito comum piada estrangeira, para eles é humor. Eu ficava tipo, isso não é humor, xenofobia não é humor, honey. Ela também é muito mal educada com professores. Ela falava, ela tinha uma professora de matemática, gente, ela era super mal educada. Professor não é teu amigo, né? Ela teve um caso com um professor, gente, ela era, nessa época ela era menor de idade. Eu um dia estava com a Daniela a ir para um lugar no carro e a gente viu ela sentada com um professor no carro. E ela era menor de idade nessa época. E é proibido aluno e professor sentado num carro sem um acompanhante. E não tinha ninguém. E a minha irmã também disse que ela um dia viu ela, era militante, com um professor sentados a tomar um café em um lugar na cidade. Galera, não sei o que é que ela teve, mas ela também depois começou a ser muito, ela é muito preferidinha dos professores. Eu ficava tipo, você não vê a personalidade dela, cruel. O meu professor de matemática, ela dava altas broncas nele, ela dava altas broncas. O meu professor de geografia, às vezes ela também falava, ela militava em cima de algumas coisas que eu falava, eu ficava a imaginar, esse professor viveu tem o triplo da tua idade, faz para desrespeitar, tá bom? Tenho duas amigas que contaram uma coisa para esse vídeo. Tem uma amiga minha que falou que um dia, quando elas estavam na primária, que ela falou que ela estudou com ela até na primária, que elas um dia foram no parque e ela quase que a minha amiga, porque elas foram brincar num brinquedo que gira e tipo sentou militante e a minha amiga começou a girar ela de boas e ela falou, olha, isso é muito legal, tipo, mas agora vai tu, mas fecha os olhos, tá bom? Fecha os olhos e eu vou-te rodar, tá bom? E a minha amiga sentou, fechou os olhos, começou a rodar e ela começou a rodar, que nem uma psicopata, a rodar. E a minha amiga falou, para, por favor. Ela fecha os olhos, ela roda, tá, uma forçada insana, tá. E ela depois, não sei, ela meio que foi lá e empurrou a minha amiga dessa coisa de girar, a minha amiga caiu e aleijou-se, tipo, ela ficou com várias feridas, sabem? Psicopata ela, gente, eu acho. E depois a outra, a minha amiga, falou que ela ignorava muito ela e nunca chegou a falar com ela, tipo, ela sempre que ela ignorava, a minha amiga que estava a falar com ela ignorava, fingia que não existia. Enfim, uma outra coisa, ela também às vezes na sala de aula, principalmente de geografia, porque é que ela tinha sentado ao lado de mim nessa época? Porque ela tinha tretado com as suas amiguinhas, mas depois mais tarde ela destretou com as suas amiguinhas, ficaram assim pés diferentes de volta e ela sentou no outro lugar, do nada. Eu fiquei tipo, ok. Ela sentou no outro lugar e começava sempre a cochichar com a sua amiga e ela sempre olhava na minha direção. Eu ficava tipo, ok. E depois eu só vejo ela, a militante assim, de braço, porque ela foi para o outro lado da sala, ou seja, ela conseguia me ver para... se ela fazia assim, eu vi ela. Se ela fazia assim, ela via-me a mim. E eu só via tipo ela assim, mãos cruzadas, assim, cara de desprezo, cara de nojo, olhar para mim assim. Sim, gente, assim, umas caras horríveis que eu falava, para fazer essa cara, eu fazia muito cara para mim, cara de nojo, cara de desprezo, ela olhava assim para mim o tempo inteiro. Foi assim durante vários tempo, depois conheci uma outra menina, um ano mais tarde, foi agora no final do 13º ano, e a gente sentava junto e ela falava russo e eu começava a falar para ela, olha ela a olhar, e a minha amiga, estou a ver, ai que chata, ficava a olhar assim para nós, assim muito cara de xenofóbica, cara de... Eu ficava tipo, você não tem nada para fazer da vida? Você não tem que copiar do quadro? Está a olhar aqui para mim para o quê? Enfim, ela ficava nessa dos olhares, porque ela viu que eu já não era assim tão vulnerável. Ela ficava só nos olhares. Tentava sempre mandar umas baitas indiretas quando ela falava comigo, mas eu não me abria para falar com ela. E sabem que ela fazia também, que eu notava uma outra coisa? Às vezes aqui na Alemanha, antes da gente entrar na sala de aula, a gente tem que esperar o professor entrar para a gente poder entrar na sala de aula. Aí, tipo, sempre juntava um povo tipo, ao pé da porta e lá tinha, tipo, sempre um aquecedor. E eu ficava sempre no aquecedor, no inverno, né? Ou às vezes no verão também, mas ele estava desligado no verão. Gente, vocês sabem, a minha escola é tão... que no verão eles abrem o aquecedor e o aquecedor está quentíssimo. No inverno não tem aquecedor, você esfria na escola, enfim. Jesus Christ. O pessoal sempre que vinha, ele juntava-se tipo assim, um grupo, tipo, juntava-se tipo, uma rodinha juntava de pessoas. O que é que ela fazia? Ela barrava-me dessa rodinha, ela fazia com que o povo, ela meio que tipo, não sei, ela tinha um jeito assim, para fazer merda. Ela é muito inteligente, mas assim, para pensar em fazer coisas boas, ela não é, né? Tipo, eu estava aqui e a rodinha de pessoas à espera do professor estava aqui. Eu ficava tipo,
ok? E depois ela às vezes virava para trás e começava-se a olhar para mim com... Sabem aquela cara de... Você não está nesse grupinho, não, hein? Sabem aquela cara de... Schadenfreude aqui em alemão é uma palavra para quando tu estás contente que alguém, tipo, está a sofrer, basicamente. E ela fazia muito essa coisa de Schadenfreude. E ela olhar para mim assim. Então, né? Não tens amigos, né? Sociopata, gente, de verdade. Eu não sei porque é que ela fazia isso. Eu também nunca dava a bola porque aquele... Eu nunca cheguei a socializar direito com esse grupo de pessoas. Porque, enfim... eles eram muito esquisitos. Também vai vir o expose sobre esse povo. Foi assim basicamente a militante hipócrita. E uma outra coisa que eu lembro bem fresquinha era nos últimos dias de aulas que a gente teve agora em março. Aí a gente ia fazer foto com uma amiga minha. Aí eu pedi para uma amiga número 2, eu pedi, olha, amiga número 2, podes fazer foto de mim e a minha amiga? Ela, beleza. E aí tinha a militante assim, ela assim fazia essa cara, como sempre ela faz isso. Eu tava primeiro, né? E eu, ai meu Deus, eu olhei pra minha amiga. Okay, ai, não acredito que ela tá a fazer isso comigo. Isso era o último dia de aulas presencial. Aí eu falei, olha, amiga 2, faz uma foto da militante aí pra ela me deixar em paz. E aí ela fez. E ela começou a fazer uma cara assim, olha, estou a fazer uma foto, olha, gostosa. Que eu só falei, honey, você não é gostosa? E para de olhar pra mim assim, gente. Ela ainda fazia aqueles olhares pra mim, sabe? Eu ficava tipo... Enfim, galera, eu vou parar. Eu acho que eu já expus ela demais na internet. O que vocês acharam da militante hipócrita? Vocês conheceram uma pessoa assim? Isso tudo é verdade, gente, não é fanfic minha. Eu de verdade sofri muito na mão dela, de verdade. Ela humilhou-me de fato. Ela mexeu muito com o meu psicológico. E eu vou ter que ir buscar terapia, de verdade. Enfim, esse foi o expose da militante hipócrita. E aguardem que eu vou expor mais gente que fez comigo nos próximos dias. Eu vou expor o pessoal e monetizar em cima do que eles fizeram para pagar a minha terapia. Por favor, galera, vejam as propagandas para eu poder pagar a minha terapia. Eu sofri muito mentalmente na escola. Bye, vejo você no próximo vídeo. Quase estraguei o microfone.